Olá, amigos! Estamos de volta no programa Fatos e Boatos. Um programa alegre, um programa de bate-papo, e a gente traz aqui pessoas da nossa cidade, do nosso estado, importantes para esclarecer muitos fatos, se são boatos ou não. Hoje quem está aqui? Nada mais, nada menos que o doutor Irã Galo. Irã, ginecologista das antigas aqui no nosso estado, na nossa cidade, formado em 79, ele que vai se apresentar. Irã, quem é você, meu amigo? Paulo, primeiro é uma honra estar em seu programa, né? Nossa amizade tem mais de 4 décadas, né? Tudo isso já você é o grande bandeirante desse estado, né? Você é um empreendedor, é uma pessoa de grande respeitabilidade na classe médica, e a nossa amizade há 4 décadas. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu sou rondoniense, nascido aqui no estado de Rondônia, né? Saí daqui jovem para estudar em Belém do Pará, me formei na Faculdade de Medicina do Pará. Naquela época não era fácil entrar no curso de medicina. Imagino, né? Era muito difícil. Hoje tem uma facilidade. Aqui na época só tinha o segundo grau. Não, era o primeiro grau, que era o ginásio, né? No segundo grau eu tive que sair daqui, porque eu só tinha 2 oportunidades da minha vida, né? Ou eu seria padre, seria péssimo para a igreja, ou eu seria bancário, ou BASA, ou Banco do Brasil. E tem a terceira oportunidade, que eu seria cabo ou sargento do Exército. Eram as oportunidades do jovem na época. Do jovem, né? na nossa época. E meu avô e meus pais, eles disseram que a maior herança que um pai deixa para o filho é a educação. E para você ver, eram os portugueses, italianos, todos, mas com uma visão muito boa de dizer que o que tem na nossa cabeça ninguém rouba, ninguém tira. Já patrimônio físico, o pessoal pode aparecer nos despertamentos e te subtrair. E eu fui para Belém do Pará, formei-me. Você foi para lá com que idade? Eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos, era menina moça. 15 anos de idade, aí minhas primeiras notas no colégio era a bandeira da França, vermelho e azul. Então, 50% vermelho e 50% azul. Por quê? Porque eu não tinha base, né? Sim. Não tinha base. E com isto eu consegui estudar, me dediquei, porque eu sou determinado, viu, Paulo? Eu sou determinado. Você fez o segundo grau lá e o pré-vestibular lá? Lá. E passei da primeira vez. Que bom. Passei da primeira vez, tirei em 16º lugar na época, viu? Olha que naquela época você está aqui de Rondônia e um menino sair daqui 15 aninhos e para lá começar. Não é fácil. Então, depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz minha residência médica, não estava nem oficializada a residência médica, né? Fiz em ginecologia e obstetrícia no Hospital Geral de Bom Sucesso, Hospital Federal. Federal, conheço. Aí depois eu tive a sorte de chegar aqui como governador Jorge Teixeira. Ele queria transformar o território em estado. E ele soube que eu estava aqui passando uns 15 dias. Eu vim aqui ver a minha família. Eu não estava mais com vontade de voltar para cá, porque eu tinha alguns planos no Rio de Janeiro e que era bom, promissor para mim. Essa praia, vai lá. Praia, teatro. Não se paga para entrar na praia. Bons hospitais. A parte científica também muito boa. Então eu estava me dando bem no Rio de Janeiro. Lógico, evidente, me dando bem para um estudante de residência médica. E o Teixeirão fez o seguinte: você vai ter que vir para cá. Agora, para você vir para cá, eu vou te contratar. Quanto tempo está faltando? Não, eu estou fazendo um curso de colposcopia, demora 6 meses. Eu vou te contratar agora com a seguinte condição: se você não voltar, você vai pagar em dobro que você recebeu. Aí eu digo, foi um bom governador, né? Foi um bom administrador. Bom governador. Ele tinha uma visão muito ampla em relação a ele. Ele cometeu alguns equívocos, que depois eu vou dizer qual foi o equívoco que ele cometeu quando ele fechou a maioria das unidades hospitalares, voltando só para o hospital de base. Então ele fechou, só para ter uma ideia, maternidade da Civaga, 84 leitos. Ele fechou o hospital de trauma, que era o hospital locomotor. Hoje,
Você chega no João Paulo II, 70%, 80% da pessoa é trauma. Trauma. E naquela época, 45 anos atrás, tinha um hospital de trauma em Rondônia. É ali onde fica o Sebrae. Sei. Ele fechou o Orlando Marques, pronto-socorro Orlando Marques. Ele fechou o Hospital São José, onde fica a PM, o Hospital da PM. Tinha maternidade também na época? Tinha a maternidade da Vargas. Eu fui o último diretor da maternidade da Vargas. Eu fui o último diretor. Então, nós tínhamos muito mais leitos naquela época do que hoje. Bom, aí eu fui... Uma população menor, né? Menor, muito menor. E eu fui com ele e disse, governador, o senhor vai enterrar a história da tocoginecologia rondoniense se o senhor fechar a maternidade. Esse hospital de trauma é de grande importância. Ficava, naquela época, tinha 8 ortopedistas. 8 naquela época? De plantão, 24 horas, e um deles era o Viriato. Viriato era o diretor do hospital e era plantonista. O Viriato praticamente implantou aquele hospital. Bom, fomos para lá. Aí ele disse, aquele jeitão dele, né, ele gostava de mim. Disse, então, arranje dinheiro para manter esses hospitais que eu vou fechar. Eu disse, não, que eu vou arranjar dinheiro. Não, para com isso, governador. Então, essas coisas... que a população tem que saber. História. Depois foi quando foi um grande erro do governador Jerônimo Santana, quando resolveu comprar aquele hospital onde era da Odebrecht. Na realidade, o hospital não era da Odebrecht, era de um grupo de empresários, de médicos, dentre Maurício, Satanabe, essa turma toda que veio aqui para prestar assistência à pessoa da hidroelétrica. Só que aquele hospital, naquela época, já era contramão. Se hoje é contramão, passou um pronto-socorro, naquela época era pior ainda. Esse era um hospital não muito grande, né? E aí eu me rebelei de novo. Pagaram naquela época do Jerônimo Santana $1 milhão naquele hospital. Não sei se valia, não vou entrar no detalhe. 5 milhões hoje. 5 milhões, mas aquilo ali não valia, era nada, porque aquilo era uma coisa de pré-fabricado. Olha a história da nossa cidade contada por um dos médicos maiores que eu digo, tem muita história, né, do nosso estado, da nossa cidade. Olha que entrevista interessante, né? Nem eu que já estou aqui há 40 anos, eu conhecia esse lado Paulo, da história. Você sabe quem era o CRM número 1 de Rondônia? Ele chama-se Hamilton Raulinho Gondim. E ele era meu conselheiro, Gondim. É pai do Paulo Gondim, um dos grandes cirurgiões daqui do nosso estado. Dúvida. E ele era meu conselheiro. Eu, jovem, uma pessoa com uma vontade de tudo, né? E eu me aconselhava muito com ele. E fui para ele e disse, meu filho, isso aí já está comprado, deixa isso para lá. O Hamilton Raulinho, CRM, ainda tive a sorte e o privilégio de trabalhar com o doutor Hamilton Raulinho Gondim. Que bom, hein? Ele era um cara com Macedo, doutor Macedo. Doutor Macedo, velho doutor Macedo. Então, uma turma, Hélio Aruca, que esse está vivo ainda. Hoje, parece que ele é CRM número 7. Ele está vivo ainda. Está vivo ainda? Está vivo ainda. Está vivo ainda, que hoje é o nosso número 1. É o 7, mas nosso número 1. Então, Paulo, a história de medicina, da nossa medicina de Rondônia evoluiu muito. Houve aquela metamorfose. Não tínhamos perspectiva de vida, só para você ter uma ideia, a proteína, sabe onde é que vinha? Da Bolívia, isto é, a carne bovina vinha da Bolívia, que tinha que ficar numa fila, uma sacolinha para comprar 2, 3 quilos de carne. Isso em que época, em que ano mais ou menos assim? Isso aí eu vou já te dizer, foi na época em Território Federal de Rondônia, temos 50 anos mais ou menos. 50 anos. Então, nós éramos muito carentes de tudo aqui, né? Carentes. Mas nós tínhamos a melhor Assembleia Legislativa fundada no Estado, a primeira, só era nome, Amirlando, Jacó de Freitas Atala, Amisael Silva, então, pessoas de alto nível, Tomás Correia, que era oposição ao governador Jorge Teixeira, Ronaldo Aragão, que depois virou senador da República. Então, é uma história do nosso Estado, mas só que a oposição naquela época era respeitosa. Não é uma oposição, como hoje nós vemos, de atingir um dos maiores patrimônios da pessoa, que é a honra. A honra. Né? Então, hoje, a política ficou um desrespeito para todo mundo. Totalmente. Então, essas coisas eu fico muito triste. Bom, aí, voltando, cheguei aqui em Rondônia, ele me nomeou diretor da maternidade Civaga. E eu fui diretor e... Quando nós transferimos a maternidade Civaga para o hospital de base, eu fiz o primeiro parto no hospital de base, foi eu que fiz.
naquela época, há 40 e poucos anos atrás. E você é bem jovem, dá a impressão assim que você tem barba, 200 anos. Barba preta e cabelo preto. Barba preta e cabelo preto. Então, eu, na realidade, Paulo, uma das coisas que eu mais gostei na minha vida é que eu acompanhei o crescimento do estado de Rondônia. E a nossa cidade quando também. Tentaram transferir a capital daqui de Porto Velho para outro lugar. Houve isso mesmo ou é boato? Foi um quebra-quebra da Assembleia. Isso quer dizer que isso não é boato? Não, verdade verdadeira. Tentaram transferir a capital para o interior. Para o interior. Primeiro eles fizeram o seguinte, eles compraram os terrenos, os melhores terrenos, tudo tem uma história ruim, muito ruim. E eles seriam o dono da metade do município, que seria a nossa capital. Nós fomos para lá, Adelino, eu, uma turma. Doutor Adelino, né? E nós não deixamos passar esse projeto. Eu saí do meu consultório e a gente ia para lá. E na época, eu me lembro muito bem, que a Polícia Militar cercou a Assembleia Legislativa, estava iniciando a Polícia Militar, e para não deixar a gente entrar. E naquela época tinha um Piana como deputado estadual, e tinha um militar lá, que ele chegou e disse, eu vou me fingir abrir aqui para vocês entrarem. A mulher dele era minha paciente. E nós entramos de novo. E até que nós conseguimos abafar e não conseguiram o intento de transferir a capital Porto Velho, que é uma história isso aqui. História. Tá? Então, o Paulo, veja bem, eu sempre digo o seguinte, Rondônia, ela é o que é graças aos imigrantes. Só que o seguinte, tudo tem seu limite. Você mesmo foi um desbravador na área da saúde suplementar. Você foi um desbravador. Depois, veio outras pessoas. Por isso que hoje, você anda na estrada, você vê pessoas louras, de olhos azuis, paranaense, gaúcho, muito nordestino. Naquela época não tinha um índice de criminalidade, porque bandido não se criava aqui, né? Valderedo Paiva, e mais uma turma aí, entrava de Manel Flávio, que era delegado de polícia, né? Então, bandido vinha para cá, podia contar que ia para o pau. Ia para o pau porque ele metiu bronca. E o índice de criminalidade em Rondônia era mínimo, né? Mínima possível. Você andava ainda, deixava o carro parado na porta da sua casa com as vidraças abertas, tudo, né? Hoje você não consegue mais nada e, lógico, evidente, continua agora, eu estou muito alegre quando eu vejo aqueles totem, né? Muito bem aquelas feito, câmaras, né? Parabéns, governador, parabéns, prefeito, sei lá quem foi a ideia daquilo, mas pelo menos aquilo vai dar mais segurança para nós. Porque o bandido, quando foi te assaltar, está lá filmado. É fácil, a própria polícia vai lá e te salva. Eu mesmo sofri um assalto há 8, 10 anos atrás, que eu não desejo a ninguém, né? Apanhei durante 8 minutos dos bandidos, eu também fui precipitada, né? Como é que foi isso? Rapaz, eu entrei numa casa comercial e estava sendo assaltado, eu não vi ninguém dentro da loja, mas tinha Você entrou? Eu entrei pensando que eu até disse, eu estou sozinho dentro da... Aí de repente o cara puxava meu corpo, só que minha mulher ficou. Aí ele foi em cima da minha mulher, quando eu vi que ele estava agredindo minha mulher, eu voltei. Aí começou a briga. E o cara puxava a arma e atira. Deus me ajudou muito, foi bondoso comigo, de eu não perder. Mas o cara chegou a atirar? Ou... Não chegou, só me bateu muito. Eu tenho uma lesão aqui no bíceps. Mas pegaram esse marginal? Eram 5, pegaram 5. O governador Confúcio Moura, ele foi muito bom comigo, botou toda a polícia em cima para localizar os caras. Os caras fizeram a festa comigo, levaram meu relógio, levaram minha bolsa, mas eu estou aqui, senão não estaria aqui. Deus, não estaria hoje dando essa bela entrevista para você. Quer dizer, então, que não é boato que você foi assaltado? Não, é fato, é fato. Então, Paulo, a nossa vida da realidade, aí foi quando eu resolvi entrar na área conselhal, graças ao doutor Herodício, que me convidou para ser vice-presidente dele. E eu fui vice-presidente do Cremero, e depois o conselheiro federal era o Floriano Riba Filho, antes tinha outras pessoas, só que naquela época ele não era federativo, o Conselho Federal de Medicina. Não era? Não, era um delegado, a gente ia lá, votava e escolhia 9. Automaticamente eu nunca seria presidente do Conselho Federal de Medicina. Como todo mundo acha que é o seguinte, Rondônia tem 4 mil médicos, São Paulo tem 155 mil, Rio de Janeiro tem 100 e poucos mil. Como é que o rondoniense
consegue ser presidente do Conselho Federal de Medicina. Irã, eu não quero falar disso agora, que nós temos ainda um tempo muito bom para falar desse outro lado. Porque esse início da entrevista, faltam quantos minutos para o comercial, hein? Faltam. Pode ir? Mas, Paulo, olha só, você já pensou em fazer um livro sobre a história da cidade, a história de Rondônia? Paulo, eu tenho muito escrito. Eu tenho coisas escritas na memória e, graças a Deus, eu tenho uma memória boa, né? Eu me lembro de tudo. É óbvio que durante a nossa passagem aqui por Rondônia, quando como médico, como criança, né, eu brinquei muito na minha vida, papagaio, peão, peteca, né? Então eu tive uma grande infância, né? Brincou mesmo. Brinquei na rua, mesmo. Né? E outra coisa, eu quase virava padre, sabia? Isso era péssimo. Um minuto. Nós vamos entrar agora nos nossos comerciais, né? E voltamos já com quem? Com o doutor Irã Galo, médico, ginecologista e mais ainda que nós vamos falar, tá? Assistam nossos comerciais e voltamos já. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Tudo em dobro, tudo em dobro! O Rondon Cap dos Namorados traz uma premiação especial para os casais. É tudo em dobro, até os giros da sorte. Domingo tem 2 picapes Fiat Strada no quarto prêmio. São 2, uma pra ele e outra pra ela. E mais, 2 Honda Bis no terceiro, 2 Pops no segundo, 2 Pops no primeiro prêmio e 80 giros de R$500. 80 giros! Rondon Cap, ajude as rapazes e participe! E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos aí atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente! Aqui na Promove Brindes você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou Promove Brindes. Programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real. Conexão Rondônia ao vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo, aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real, todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Quem tem a melhor cobertura é Brasil Digital. Quem atende com gente que não roubou é Brasil Digital. Quem conta com suporte 24 horas é Brasil Digital. É Brasil Digital, é Brasil Digital. Brasil Digital, pra assistir, pra jogar, pra se informar, é Brasil Digital. Velocidade de até 1000 mega, planos a partir de R$ 69,90. Clientes Brasil Digital têm vantagens em dobro. Entre em contato. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com
serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Voltando fatos e boatos, entrevistando hoje o doutor Irangalo, nós vamos continuar esse papo gostoso. Vocês sabiam, conversando aqui, que o doutor Irangalo, nos primórdios, ele já foi coroinha. Irã, me fala sobre isso. Isso é um fato, não é boato. Isso é um fato. Paulo, deixa eu lhe falar. Eu era muito religioso, era católico, né? Apostólico romano, e lia, sabia rezar a missa em latim, que naquela época latim. Latim. Toriba, Tolideu, Deus, juventude meia. Essas coisas todas. Dominus vobisco. Então, a minha formação foi religiosa. Hoje eu já não sou mais católico, eu sou hoje evangélico. E vou dizer por quê. Eu me decepcionei muito com a Igreja Católica, né? Com a Igreja Católica. E mesmo durante a minha vida, como eu assistia a missa uma vez por semana, todos os domingos, era obrigatório assistir missa. Depois que você estava no Colégio Dom Bosco, era obrigado a assistir a missa. E uma das primeiras perguntas, o padre escolhia um cara dentro da sala, qual foi o sermão do padre. Se o cara não soubesse, era posto para fora da sala de aula. Era assim. Então, naquela época, era uma situação meio difícil. Mas eu gostava e a minha religião, até hoje, eu faço minhas orações, eu agradeço a Deus por me dar saúde e tudo mais, né? Mas eu tive algumas coisas que eu fiz uma retrospectiva, meus familiares todos eram católicos, né? Minha mãe ajeitava a batina do padre, arrumava tudo, a sacristia, mas eu tive alguns dissabores que eu prefiro não falar. E isso aí, fica à vontade. Isso aí me chama a atenção. Eu acho que a Igreja Católica deve rever os seus conceitos em relação a algumas coisas que esses assédios que padeciam. Naquela minha época teve alguns escândalos aqui dentro do corpo. Só que a igreja protegia, né? Hoje parece que não protege. A pedofilia, né? Você viu a recente declaração lá dos padres espanhóis? Acompanhou isso? Acompanhei. Tá? Infelizmente. É muito grave. E quando a Igreja Católica começa a se meter em política, aí o negócio, ideologia política, aí complica mais ainda. Complica mais. Veja bem, por que eu falo em ideologia política? Porque eu sou presidente da maior autarquia federal do Brasil. 565 mil médicos. Deus foi muito bondoso comigo. Não está fácil. Você viu que eu emagreci. Emagreci 10 quilos. Eu emagreci 10 quilos porque eu não tenho hora para almoçar, não tenho hora para jantar, não tenho hora para nada. Eu pensei que fosse dieta, entende? O trabalho que obrigado, você emagreceu os 10 quilos. Obrigação. Eu saio daqui, eu cancelei meu voo de 1h30 da manhã para vir para aqui contigo. Obrigado. Essa entrevista. Obrigado. Né? O público agradece também. O meu assessor Paulo Henrique, ele me acompanha sempre, ele é uma das personagens. Irã, vamos falar. As declarações, infelizmente, do atual Papa, né? O Papa nunca se envolveu em política, a Igreja Católica sempre foi neutra, que é o correto. Tá? Essas declarações atualmente do Papa, que recebe ditadores lá, que dá bênção para verdadeiros ditadores, isso não é constrangedor para a gente. Eu continuo católico. Aliás, eu pratico a Igreja de Deus. Pronto. Tá? Já fui a cultos religiosos, claro, evangélico. Tenho um grande amigo indiano, Satya Sai Baba, que me ensinou muitas coisas, né? E tenho amigos padres também, né? Então eu prefiro cultivar Deus uno, que pertence a todas as religiões. Mas essas declarações, eu acho que são infelizes do atual Papa, é meio desagradável, não é, Irã? Totalmente. Veja bem, é tipo eu ser presidente do Conselho de Medicina e começar a defender uma ideologia política.
Não dá. Perfeito. O meu cargo é um cargo que defender uma saúde pública boa, de qualidade para a população brasileira. Eu não tenho que intervir na parte, seja quem for, porque se eu começar a defender ideologia política, aí eu fico parcial. Então é isso que eu digo. Então o Papa, que é uma pessoa que eu continuo tendo um grande respeito, tá? Pela sua santidade, só que eu acho que a sua santidade deveria fazer uma reflexão, ele devia olhar para o país dele primeiro, tem uma série de coisas que... a Argentina... Agora é muito fácil criticar o Brasil, é muito fácil criticar, chamar grande estadista de determinadas pessoas, me desculpe, eu não aceito. Mas, Paulo, eu tenho boas recordações do catolicismo. Eu sabia rezar missa em latim, tinha um santo aqui, Dom João Batista Costa. Este homem era um santo. Eu me lembro que eu levei uma queda na bicicleta, fiquei com uma infecção na perna, o Dom João viu me caxingando, né? Aí ele me chamou, ele ia na sacristia, fazia curativo na minha feridinha. Aquilo me marcou. Eu, 7, 8 anos de idade. Aquilo me marcou. O homem era um santo. Agora tinha um bocado de pilantra que veio para cá também, italiano fugindo da guerra, querer bater na gente, dar coca na cabeça da gente. Vocês estão no Dom Bosco, né? No Dom Bosco. Dom Bosco era colégio católico. Das duras, né? Católico. Meu filho, inclusive, depois, quando acabou o Grangeiro, ele foi estudar no Colégio Dom Bosco, né? E eu cheguei lá no Colégio Dom Bosco, eu morava bem em frente do Colégio Dom Bosco, num prédio lá, ali bem em frente. Aí o diretor lá do Colégio Dom Bosco, ele me fez uma pergunta assim: por que você está escolhendo o Colégio Dom Bosco? Aí eu disse: devido à qualidade, devido... Não é preciso me dizer não que eu sei que tem qualidade. O cara era tão mal educado, o cara até nesse sentido. O cara, pleno século XIX, naquela época, o cara não tinha traquejo de lidar com as pessoas, né? E era o diretor do colégio? Era o diretor do colégio. Acabou falindo o colégio. Fechou o colégio, fechou, foi uma pena, né? Que a história da educação rondoniense foi por terra. Ali fechou, sabe por quê? Porque falta de administração, gestor incompetente, gestor que não soube... Porque hoje na educação é o melhor filão para ganhar dinheiro, né? Ou não é? Você viu algum dono de faculdade de medicina pobre? Não. No Brasil? Nenhum. Vamos montar um curso de medicina e você vai ganhar dinheiro, vai morrer de ganhar dinheiro. Olha, agora vamos falar com o doutor Irangalo como presidente do Conselho Federal de Medicina. Vocês sabem o que é o Conselho Federal de Medicina? Nós temos um representante lá, representante da nossa cidade, do nosso estado, um médico. Vocês não sabem como isso... Eu, pessoalmente, fico orgulhoso de chegar fora de Porto Velho, chegar lá nos meus amigos do Rio e falar: você sabe quem é o presidente do Conselho Federal de Medicina? Doutor Irangalo, amigo nosso. Irã, agora você é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Como você... Primeiro, explica para quem está nos assistindo o que é o Conselho Federal de Medicina. O que é esse conselho? O Conselho Federal de Medicina, para quem não sabe, é um órgão recursal. Sim. Ele normatiza e fiscaliza a medicina brasileira. Ele tem um grande poder, eu não tenho dúvida disso aí, mas quando eu assumi a presença do Conselho Federal de Medicina, eu trouxe alguns itens de grande importância na minha vida. Primeiro, você tem que ter humildade. O cargo não pode subir na sua cabeça. Sim. Eu tenho uma gama de assessores, eu tenho a prova que é que hoje eu estou sendo acompanhado por assessores aqui dentro em Rondônia. Quando eu chego num lugar, qualquer coisa que vê sempre de imprensa, tem um assessor meu me acompanhando. Então tem que ter humildade. Segundo, determinação. Terceiro, bom senso. Quarto, coragem. Não é fácil, Paulo. É ameaças, é tudo que eu sofro, mas eu estou muito tranquilo, porque eu tenho um Deus no meu coração. Eu sei o que é que eu quero na minha vida. Eu não quero para mim. Eu tenho 45 anos de formado, eu já estou mais para aqui para cá. Estou com saúde, tudo, graças a Deus. Mas o que é que eu fico mais preocupado? Não é mais comigo. Eu fico preocupado com o futuro do Brasil. Nossas crianças, meu neto,
que ela está com 16 anos, com certeza vai ser médico também. Que bom. E eu quero que a população tenha atendimento. E isso é uma das prerrogativas do Conselho Federal de Medicina. Ter uma medicina de qualidade. Nós temos hoje, Paulo, 55 sociedades de especialidade no Brasil. E quantos? 55. 55 Sim, sociedades de especialidades no nosso país. Olha só. E 60 áreas de atuação. 60 áreas de atuação. Então, o Conselho... Tem pessoas que não entendem o que é o Conselho Federal de Medicina. Cada sociedade de especialidade é uma câmara técnica, que é composto de 20 pessoas de notório saber na medicina brasileira. Eu me aconselho com eles. Quando eu tenho dificuldade, por exemplo, agora mesmo, vou só um parênteses, máscara. Eu mandei um ofício para a Anvisa criticando o uso das máscaras no avião. Por quê? Nunca disseram desse país que a máscara tem um período de validade. Você, como cirurgião, sabe. Você não pode ficar com a máscara o dia inteiro sem dúvida. Olha a período de validade da máscara, 3 horas. Quando você vai colocar a máscara, tem que pegar pelos cordões, nunca pegar no pano da máscara. Segundo, no avião. Eu sou um cara muito ordeiro, muito disciplinado. Atenção, senhores passageiros, a partir de agora é obrigado a usar máscara. Hermeticamente fechado. E sabe o que é também, né? Que é algo que eu acho incrível. Vem cá. No avião, eles fazem uma propaganda que o ar do avião pressurizado, ele mata 99,9% das bactérias dos vírus. Descobriu o tratamento, então. Vamos ficar todo mundo dentro do avião. Se ele mata tudo, para que usar mais? Esse já não é um fato, né? Gente, nós estamos encerrando esse programa. Infelizmente não, porque a gente vai continuar o programa, tá? Hoje, com o doutor Irangalo, médico, ginecologista, presidente do Conselho Federal de Medicina. Quantos médicos estão inscritos no Conselho Federal de Medicina, doutor Irã? 565 mil médicos no Brasil. 565 mil médicos. Formamos termo de 35 mil médicos por ano. 35. Temos 389 faculdades de medicina no Brasil. Isso é para um próximo programa. Não percam a continuidade do programa de hoje, no próximo sábado, que é reprisado final de semana e durante a semana também, ok? Agradeço a você, Irã. Agradeça, por enquanto, quem está te assistindo, porque nós vamos voltar no programa próximo, que vai ser semana que vem, ok? Paulo, primeiro eu quero agradecer aos telespectadores desse teu programa, por gente programa, né? Eu não me furto, qualquer convite que venha da imprensa do meu estado, eu estarei aqui. É por isso que eu cancelei minha viagem de madrugada. Eu tenho uma reunião já às 8 horas da noite, às 20 horas lá em Brasília, mas eu não poderia deixar de vir aqui no teu programa. Então, muito obrigado, em nome dos médicos rondonienses, em nome dos 565 mil médicos brasileiros, eu só tenho que te agradecer, Paulo. Você faz parte dessa história de Rondônia e da medicina brasileira. Até o próximo programa, que o entrevistado vai ser o Dr. Irangalo. Até o próximo. E obrigado pela tua audiência.